Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 19 de julho de 2012. Retornando aí após alguns dias de férias, pelo visto o mercado acabou não mudando muito do dia que eu saí, lá pelo dia 6, dia 7 até agora, e a gente continua bastante enrolado. O mercado continua trabalhando aí dentro dos limites da consolidação, perdão, que a gente vinha desenvolvendo já anteriormente. E ontem tivemos aí uma alta, de certa forma, forte até, só que o que nos assusta bastante, o que acaba complicando bastante a nossa situação, é, na verdade, a gente tá enxergando esse volume tão baixo no nosso mercado, tá, pessoal? Então, tem muito ativo aí trabalhando já em consolidação, com volume baixo, sem direção definida. Tudo isso acaba prejudicando bastante aí as nossas operações. Tá? Ontem tivemos um dia de alta, de certa forma, consistente. Tivemos aí mercado fechando na máxima do dia, o nosso Ibov no dia de ontem, nosso Ibovespa. E a gente agora está trabalhando, de certa forma, como eu disse, com volume baixo já fazem aí vários dias. Tá? Então, pelo menos aí 6 pregões que a gente não tem um volume nem perto das médias. Tá? Esse mês, pessoal, para vocês terem uma ideia, apenas no começo do mês nós tivemos aí um pregão com volume acima da média. Todos os outros foram abaixo da média ou na média, no caso de 2 pregões apenas. Então está sendo complicado, tem sido uma fase muito difícil para montar operações de day trade. Estamos praticamente sem recomendações de swing trade, está tudo consolidado, tudo enrolado. Mas, como sempre, continuamos buscando, continuamos garimpando as oportunidades aí para vocês e com certeza tempos melhores virão. Só precisa ter paciência e preservar o nosso capital para conseguir ter sucesso, para conseguir estar operando ainda quando esses tempos melhores vierem. Nós tivemos, nesse ano, a gente teve apenas os meses de janeiro e fevereiro, aí, que foram meses excelentes, conseguimos ótimas operações. E de lá para cá a gente tem trabalhado aí com muita enrolação, com muita consolidação, e são poucos os ativos que estão em tendência. Tá? Então, para hoje, a gente separou aqueles ativos que se movimentaram mais no pregão de hoje. De ontem foi caso de Hipermarcas, por exemplo, caso de Gerdau. Tem algumas apostinhas também aí, ativos que estão na iminência de um movimento, mas o volume ainda está baixo, enfim. A gente está trabalhando com bastante cautela, com bastante tranquilidade, tentando, como sempre, trazer para vocês o que tem de mais seguro, o que tem de mais tranquilo aí para a gente montar as nossas operações. Tá? Bom, o mercado hoje lá fora está iniciando em alta, a gente tem aí vários índices europeus já trabalhando no campo positivo, mercado asiático também, moedas, petróleo, está tudo subindo hoje, está tudo bacana. A mesma razão que assustou os mercados aí, que foi a possível retração do crescimento da China, já está dando sinais de alívio aí. O pessoal está aguardando aí uma possível medida monetária da China lá. Possivelmente estão apostando numa redução do compulsório, tentando incentivar aí o crescimento. Vamos ver se isso vai realmente sair. Mas só essa expectativa já está gerando aí a alta de vários índices europeus aí e também ao redor do mundo. Tá? Então vamos lá, gente, vamos começar os trabalhos do dia. Vocês estão vendo aqui a minha tela, Ibovespa diário, como eu disse, trabalhamos ontem aí com uma alta de 1,25%, tivemos máxima de 54.587, então o mercado ontem chegou a subir, fechou na máxima. O que me preocupa muito é esse volume baixo, certo? Então, observem que há muito tempo a gente não tinha, ou melhor, há muito tempo não, perdão, tivemos no mês passado, mas do mês passado para cá nós temos vários pregões abaixo da média, tá? Então, se a gente pegar aqui, pessoal, vamos dizer, no último mês, da metade de junho até agora, a gente teve apenas um pregão acima da média em termos de volume, que foi este daqui. Ó, tá? Todos os outros abaixo da média. Então, tem sido uma fase extremamente difícil para operar no mercado. Observem que antes a gente tinha fases também onde o mercado trabalhava com baixo volume, mas logo depois a gente já tinha vários pregões com volume alto, enfim, a coisa continuava desenvolvendo. E agora a gente está trabalhando há muito tempo
com volume abaixo da média, e isso está me preocupando bastante. Tá? Então gostaria realmente de ver o volume entrar novamente no mercado, gostaria de ver o mercado desenvolvendo para qualquer lado que fosse. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Claro que a gente sempre prefere que suba, porque todo mundo ganha, fica muito mais fácil de trabalhar. A gente pode montar mais operações de swing trade, pode fazer operações a termo, enfim. É muito mais tranquilo de trabalhar com o mercado subindo. A gente também ganha com o mercado caindo, não tem problema nenhum. Mas, enfim, quando o mercado sobe, todo mundo se interessa pela bolsa, mais investidores vêm para cá, a gente aumenta a liquidez, aumenta, enfim, fica bom para todo mundo, então a gente torce para que o mercado sempre continue subindo, é claro. Mas, no momento, a gente está torcendo para que ele movimente para qualquer um dos lados, com um mínimo de consistência, coisa que a gente não tem observado, tá? Então eu saí de férias, pessoal, aqui, nesse dia 5, 6, aqui ó, 6 eu saí de férias, de lá para cá, nós fechamos aqui no dia 6, 55,394, e ontem fechamos aí a 54,583. Então praticamente não movimentamos, a gente chegou a testar fundo, então já configuramos aí uma consolidação, a gente não rompeu esta máxima aqui, não rompemos também estas mínimas aqui, ou melhor, chegamos até a romper, mas foi um rompimento muito fraco, que não deu para gerar consistência. Tá? Então, a gente está trabalhando dentro dos limites dessa consolidação. Então, temos bem definido aqui essa região das máximas, aqui esta região das mínimas, e mercado consolidado com volume baixo significa uma grande quantidade de stops se você ficar operando muito forte. Então, vocês estão observando que a gente praticamente não está recomendando ativo de swing trade, não tem o que recomendar, pessoal. Está tudo feio, está tudo sem volume, está tudo consolidado, enfim, está tudo muito estranho. Para day trade, reduzimos bastante o nosso volume, reduzimos bastante as nossas operações, mas continuamos aí firmes, como sempre, vamos tentar trabalhar com bastante consistência nessa questão. Tá? O nosso amigo Dow Jones, índice americano Dow Jones, está trabalhando para variar um pouco mais forte do que o nosso mercado aqui. A gente tem aí altas consistentes aqui nos últimos 2 dias, apesar do volume também estar um pouco abaixo da média, mas de qualquer forma a gente está parecendo mais forte do que o nosso mercado aqui. Se a gente romper esses 12.921, temos uma resistência imediata aqui na região dos 12.961, e daí já podemos falar também aqui nessa região dos 13.000 pontos, tá? Que é mais ou menos aqui onde está essa linha. Tá? Então, aqui a gente enrolou durante bastante tempo, vários pregões, aqui enrolamos de novo, aqui mais uma vez, então é uma forte resistência, porque se romper os 13.000, aí a gente passa a testar as máximas do ano, que é 13.131, e depois vamos lá, 13.289, e até a gente tem a máxima do ano lá em 13.338. Então, esses 13.000 pontos funcionam aí como forte resistência para o índice americano. Tá? Então, rompendo aqui 12.921, deve testar lá 12.961, depois 13.000 pontos. Então, apesar do otimismo do pregão, apesar do otimismo do dia, a gente está trabalhando numa região de resistência no mercado americano. Tá? Nós temos de notícias para o dia de hoje, já foi divulgado o Initial Claims, quantidade de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, e agora às 11 horas nós temos Philadelphia Fed Index, que é o índice que avalia a atividade industrial da região de Filadélfia. Nós temos Existing Home Sales, vendas de imóveis usados nos Estados Unidos, e temos o Leading Indicators, que é um relatório que compreende 10 índices já divulgados no país e que resumem a situação da economia americana e servem como prévia para o desempenho também da economia, mas nada muito novo nesse índice do Leading Indicators. Tá? Bom, vamos lá então às recomendações do dia. Nós vamos iniciar com a Klabin, KLBN4, então está aqui a Klabin. Teve uma alta ontem bastante tímida, teve uma alta bastante retraída, uma vez que a gente trabalhou com apenas 0,98% de alta, mal rompemos aí a máxima do dia anterior. O volume foi baixo, mas conseguimos um fechamento na máxima e ela continua interessante se romper 9,29 com o objetivo de 9,56. Apesar de ontem ter desenvolvido pouco, como eu disse, esse fechamento na máxima indica que o ativo ainda pode ter força para ir lá testar
essa máxima aqui dos 9,56. A alta de ontem foi tímida, foi, de certa forma, decepcionante, a gente esperava um pouco mais desse ativo, mas a gente ainda continua acreditando. Tá? Então, observem que ela vem consolidando aqui há bastante tempo, montou um pivô de baixa, agora consolidou mais um tempo, montou aqui um pivô de alta, e tem agora o objetivo nessa máxima do ano, então pode ficar bastante interessante aí também. Tá? Além da Klabin, nós temos também a Hipermarcas. Tá? Então está aqui a Hipermarcas, HYPE3. A Hipermarcas, um ativo que vinha numa tendência fantástica há alguns anos, então 2008, 2009, 2010 também movimentou bem, 2011 caiu bastante, e esse ano ela está consolidando praticamente durante todo o período. Tá? Então, observem que esse ano a gente teve pouquíssima movimentação aqui da Hipermarcas, ela chegou a montar um pivô de baixa aqui no semanal, agora se recuperou bem, consolidando há várias semanas, e nessa semana aqui ela está puxando forte, o volume subiu um pouco, não está acima da média, mas subiu um pouco em relação aqui aos últimos pregões, tá? Que ela vinha de vários pregões aqui com volume baixo. Então o volume melhorou um pouco. A gente teve aqui um candle de alta consistente, 4,43, onde montamos um pivô de alta. Tivemos ontem mais um pregão de alta forte, 3,2, e agora nós temos aqui a máxima de ontem em 13,09. Se romper isso aqui, pessoal, a gente tem um objetivo aqui na região, primeiramente, dos 13,34, depois dos 13,43. Rompendo isso, a gente monta um pivô aqui no gráfico semanal. Tá? Então a gente vem de nova mínima, corrigiu nas médias, fizemos um teste de fundo e montamos um pivô de alta. Então a Hipermarcas, se romper isso aqui, fica muito interessante para uma compra, porque a gente retoma a tendência de alta aqui no gráfico semanal. Tá? Então ela pode ficar legal, rompendo aqui 13,98, tem alvo daí, perdão, em 13,98, e rompendo isso aqui, aí a gente vai buscar alvos enormes dela em 16,20, depois nós temos alguma coisa na região aqui dos 17,54, enfim, ativo muito interessante, tem aí uma perspectiva bastante grande para trabalhar nos próximos períodos. Tá? Bom, além da Hipermarcas, nós temos também a Gerdau, GGBR4, também trabalhando aqui dentro de uma grande consolidação. Observem a Gerdau aqui no semanal, como ela está horrível. A gente vem lá de nova mínima, corrigimos aqui na região das médias, montamos um pivô de alta e estamos consolidando desde então. Ela consolida aí 2, 3 semanas, aí sobe, aí cai de novo, consolida mais 3, 4 semanas, aí cai um pouquinho, daí consolida aí mais 3 ou 4 semanas, aí sobe um pouquinho, aí consolida de novo, enfim, está bastante enrolada a Gerdau, mas como a gente está com pouquíssimas opções de operação, a gente teve ontem um candle de alta forte nela, 3,5%, com volume acima da média, e se romper aqui esses 17,98, arredondando, R$18, a gente tem alguns pequenos objetivos aqui, eu vou selecionar um deles, 18,18, depois nós temos mais alguns aqui, eu vou selecionar mais um, 18,38, e finalmente temos o objetivo aqui nos 18,49. A questão é, ela tem que se sustentar acima dos R$18. Se ela conseguir fazer isso, ela pode vir buscar esses alvos maiores aqui, até os 18,49, e depois conseguindo romper isso aqui, tem alvos interessantes aqui nos 18,98, depois 19,33. Contrariando aí as perspectivas da indústria da siderurgia, ela pode estar ficando interessante. A Gerdau, em função do que teve o movimento de ontem, com volume alto, ela pode continuar. Tomem cuidado com possíveis correções de curto prazo nesse ativo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos 15 minutos dela. Observem que ela está um pouco esticada, precisava de uma correção. Observem aqui nos 60 minutos que ela está muito esticada. Então tomem cuidado, porque o ativo pode ou consolidar um pouco ou pode corrigir um pouco. Tá? Então, especialmente se ela perder essa mínima aqui de 17,79, ela dá um sinal de venda aqui no gráfico de 60 minutos, então pode ficar um pouco complicado. Então, mesmo apesar dessa situação aqui dos 60 minutos, a gente recomendou a compra dela, mas recomendamos também muito cuidado, uma vez que ela esticou bastante no pregão de ontem, a gente tem que tomar cuidado para conseguir um movimento consistente dela. Tá? Além da Gerdau, nós temos também a Gol.
Tá aqui a Gol 4. A Gol no pregão de ontem, gente, o volume dela vem sendo baixo há muito tempo, já há praticamente um mês que ela não consegue atingir nem as médias do volume, tá? Então a Gol está testando este fundo, ela pode ter feito uma falha de fundo, então vou mostrar para vocês aqui no semanal, tá? Então a gente tem uma mínima aqui, agora nós temos um teste dessa mínima e tivemos essa semana já um sinal de compra. Então essa é a primeira indicação de uma possível falha de fundo, tá? A gente vai ter certeza dessa falha quando romper aqui 10 e 20, tá? Então, mas mesmo assim já vale a pena se posicionar, vale a pena correr riscos nela, porque a gente está trabalhando com uma possível falha de fundo. Então, claro, ela precisa ter um dia de volume forte, de volume consistente, para a gente conseguir segurar uma posição dela. Mas, de qualquer forma, pode ser hoje, então a gente está de olho nela, rompendo aqui 8,99, melhor, vou arredondar isso aqui para R$ 9,00, a gente passa a ter o objetivo aqui na região dos 9,38. E vai rompendo esses 9,38, aí temos alvo em 9,75, depois lá acima dos R$ 10,00. Como eu disse, o volume foi baixo, tem sido baixo há mais de um mês, mas nós continuamos interessados nela, continua interessante, uma vez que ela pode estar fazendo aí uma falha de fundo, tá? Não dizemos que está, mas ela pode estar uma falha de fundo, pode estar interessante, então a gente continua de olho aqui na Gol, tá? Tomem cuidado com a liquidez do ativo, tá, gente? O volume está muito baixo, então procurem não montar grandes posições, procurem não montar grandes operações. E eu acho que a gente pode ter mais consistência se a gente tentar trabalhar com posições menores, porque o mercado está muito complicado. Então, o que a gente tem trabalhado aqui nos últimos dias em day trade? A gente está trabalhando com mais opções e com volumes menores. Então, em vez de tentar uma, duas grandes operações no dia, a gente tenta 4, 5 ou 6 operações com mão pequena, trabalhando aí com posições menores e tentando trabalhar um pouco melhor esses movimentos. A gente tem conseguido movimentos grandes, tem ativo movimentando aí quase que diariamente, tem algum ativo movimentando forte, 3,5, 4, 4,5, e a gente está conseguindo pegar essas operações, só que tem sido muito perigoso posicionar. Então a gente está trabalhando aí com mais posições e o tamanho da mão bastante reduzido, tentando minimizar risco aí, tá? Além da Gol, nós temos também o Banco do Brasil, BBAS3, trabalhou ontem aí com uma alta bastante consistente, tivemos aí mais de 6%, quase 7%, 6,92%, volume bem acima da média aqui nos últimos 3 dias, observe que ela vinha há praticamente um ano sem volume, praticamente um mês sem volume, e teve aqui uma alta bastante consistente nesses últimos em termos de volume, nos últimos 3 dias, ontem aí subindo praticamente 7%. Nós temos para o dia de hoje, então, rompendo aqui 19,47, a gente passa a ter algo aqui na região dos 20,13, depois aqui dos 20,60. Mais uma vez, gente, muito cuidado com esse ativo, uma vez que ela pode corrigir em breve. Observe o movimento fantástico que ela fez ontem, está muito esticada aqui nos 15 minutos, vamos ver aqui os 60 minutos dela, muito esticada, vem de altas muito consistentes, e ela pode corrigir em breve, tá? Então tomem cuidado aí. A gente está recomendando compra, mas com essa ressalva de que ela pode fazer correções aí de curto prazo, e isso pode complicar um pouco a nossa situação, tá? Então o ideal seria que ela corrigisse um pouquinho no começo do pregão, enrolasse um pouquinho, consolidasse por aqui, para a gente conseguir um rompimento consistente desse 19,47, já com um pouco mais de pressão, talvez do meio do dia para frente. Tá? Então tomem cuidado na abertura, que esses ativos podem ser perigosos. Dá para posicionar? Dá, mas mantenham um stop justo. Tá? Então não corram grandes riscos, porque esse é o típico caso em que o ativo pode romper, pode desenvolver rápido, depois pode voltar a te estopar também rapidamente. Tá? Além do Banco do Brasil, nós temos também a MRV. Então está aqui a MRV E3, essa é uma das apostinhas que a gente colocou. A MRV está montando um pivô de alta aqui no diário, no semanal ela continua a correção dela. O volume tem sido baixo aqui no mês passado, aumentou um pouco no começo do mês, ela está muito consolidada e no pregão de ontem ela chegou a romper a consolidação. A máxima anterior era 10,58, perdão, ela fez 10,60 ontem, tá? O volume foi baixo, que gera dúvidas aí com relação à consistência desse movimento, mas se por acaso ela romper esses 10,60,
pode ficar interessante, tá, gente? Então, rompendo isso aqui, aí a gente possa ter alvos enormes nela, talvez algo até aí na região dos 12,28, alguma coisa nesse sentido, tá? Ainda é muito cedo para falar, ainda está muito perigoso, temos alvos intermediários aqui, é claro, R$11, R$11,77, daí para frente, mas ela pode ficar interessante, de repente pode ter um dia de alta forte, com volume alto, eu acho que pode ser interessante a gente ficar de olho nesse ativo. Sempre trabalhando com posições pequenas, o mercado não está permitindo, como eu já citei antes, posições muito grandes, tá? Essas eram as recomendações de compra, perdão. Vamos ver o que a gente tem então aqui para venda. Nós temos a CSN, CSNA3, perdendo aqui esses 10,29, ela pode ficar interessante. Por que nós recomendamos venda nela? Apesar do volume baixo que ela tem desenvolvido aqui nos últimos pregões, o ativo vem de nova mínima, ela está trabalhando aqui bem próximo dessa mínima, chegou a fazer mínima lá na terça-feira, acabou não desenvolvendo, como eu disse, o volume está baixo. E se por acaso o mercado começar a ceder no pregão de hoje, voltar a ceder, ela pode ficar interessante se perder aqui esses 10,29, tá? Então, como eu disse, apesar do volume baixo, a gente está recomendando venda porque ela não consegue corrigir. O mercado subiu, fechou na máxima e ela continua enrolada aqui perto das mínimas. No semanal, vocês podem visualizar que a gente ainda tem alvo aqui para a CSN, certo? Então, temos ainda alguns objetivos aqui para o ativo. A gente está trabalhando aqui nela ainda com folga para ela cair um pouco mais. Se perder aqui esses 10,29, ela pode ficar interessante com o objetivo lá na região dos R$10, tá? Perdão. Temos também a Uzi Minas, a Uzi 5. A gente está trabalhando na Uzi Minas, apesar aqui do que ela fez ontem, apesar do movimento que ela traçou aqui no dia de ontem, ela teve uma alta apenas no começo do pregão e depois consolidou o dia inteiro, tá? Apesar disso, ela vem de nova mínima, corrigiu nas médias e está aqui cercando essas mínimas de novo, tá? Então acho que pode ainda ficar interessante se perder esse 5,82. Não recomendamos compra nesse ativo, não é a hora, não está legal para compra Uzi Minas, tem que tomar cuidado com ela e, como eu disse, o volume está bastante baixo, mas eu acho que se ela perder esse 5,82, pode ficar interessante sim, pode valer a pena a gente ficar de olho numa possível venda. Está um pouco longe, ela fechou no 6,17, mas, enfim, se o mercado começar a ceder, ela pode também ceder rápido. Os Minas é um papel que anda bem, como vocês podem ver aqui, 5,8 no dia, 4,26 no outro, 6 no outro, ela movimenta bem. Então ela pode eventualmente ficar interessante para uma possível venda, talvez até perdendo aqui na região dos R$6, tá? Essas são, então, as recomendações do dia para Bovespa. Vamos dar uma olhadinha lá na BMF. A gente tem aqui o contrato de café e CFU 12, trabalhando em grande consolidação. Não recomendamos operações entre esse 244,30 ou esse rompimento de 227 redondo. Temos também o contrato de milho, que já subiu de uma forma assustadora aqui no mês. A gente acumula 39% de alta no mês. Isso é em função aí da safra norte-americana, que o pessoal está prevendo que venha bastante ruim. E a gente, por enquanto, não tem sinais aí de uma reversão nisso aqui, tá, gente? Não dá para pensar em venda. Essa venda pode acontecer eventualmente. Vamos ver. Abrimos hoje com um gap enorme aqui. Quem sabe para amanhã um bebê abandonado, alguma coisa nesse sentido, pode ficar interessante aí também, tá? Temos o boi gordo, BGI V12, trabalhando aqui de novo com movimentos muito pequenos, 0,5%, 0,6%, 0,35%, então está trabalhando aí com muito pouca volatilidade o contrato de boi, sempre com candles deixando sombra grande, o que significa bastante volatilidade, então prejudica um pouco as operações. Temos aqui o contrato de dólar, WDO Q12, absolutamente consolidado, então não dá para nem pensar em operações nele dentro dessa faixa aqui dos 20,97 e 19,88, dá até para apertar um pouco mais essa consolidação agora, 20,59, então está bastante consolidado, várias faixas de consolidação. E finalmente temos o nosso mini índice, que vale a mesma análise que a gente fez para o nosso Ibovespa, tá? Então a gente tem aqui o mini índice trabalhando numa grande consolidação desde meados do mês de maio, e para o dia de ontem a gente teve uma alta forte,
O pregão de hoje abrimos em gap, aí estamos trabalhando em alta de 0,38%, então já rompemos a máxima de ontem aqui na região dos 54.935 e podemos continuar subindo, tá, gente? Só que, como eu disse, tome muito cuidado, o mercado está muito volátil, trabalhando dentro de uma grande consolidação. Trabalhem com posições menores e trabalhem com stop bastante justo, que é o que tem funcionado, é o que tem dado resultado nos últimos dias. Eu vou encerrar mostrando para vocês o Dow Jones. A gente já está quase estourando o tempo, eu estava com saudade de fazer o relatório matinal, me empolguei no dia de hoje. Então temos aí o mercado americano também trabalhando em alta, o futuro americano com 0,047 de alta, já rompeu o máximo de ontem, já rompeu o topo anterior, então a gente deve trabalhar com uma expectativa de leve alta no mercado americano, pelo menos para essa abertura, mas por enquanto ainda está bastante tímido, por enquanto o mercado está com uma alta bastante reticente, tá? Então vamos tomar cuidado com relação a isso aí. Bom, gente, essas então são as recomendações do dia para vocês. Desejamos, como sempre, um excelente pregão a todos. Convidamos todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e você já pode se cadastrar lá para participar gratuitamente aí por 7 dias do nosso curso ao vivo, tá certo? Então são todos nossos convidados. Um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos, e aos demais, um grande abraço e até amanhã, pontualmente 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.